tarde. Eu, Adriana Carvalho, estou mais uma vez aqui no programa Bate-Papo com Mulheres de Fibra, transmitido pela Rádio XYZ. E hoje estou com duas mulheres de fibra que vão falar de um assunto muito interessante, que é a constelação familiar. Você tem conhecimento do que é constelação? Se não tem, vai conhecer hoje através dessas duas grandes mulheres aqui. A Maíra Adorno, ela é consteladora familiar e analista corporal. Temos também a presença da Bárbara de Souza, consteladora familiar e reikiana, é isso mesmo? Boa tarde, Bárbara. Boa tarde. Boa tarde, Maíra. Boa tarde. Sejam bem-vindas. Obrigada. Eu sei que vocês têm muita coisa para falar aqui hoje, então começa explicando para a gente aí o que é essa constelação familiar e para que ela serve. Eu posso ler. Gente, a constelação não tem nada a ver com aquilo que o pessoal fala, os astros, não. É só no sentido de dizer que cada coisa tem seu lugar, né? E o criador desse método, que se chama Bert Hellinger, né, se chamava, um alemão, e nas observações dele, nos estudos, ele começou a observar alguns movimentos familiares e criou um método, um estudo a respeito disso. E a premissa da constelação, ela se baseia, né, no tripé, que é pertencimento, hierarquia e equilíbrio. E o que vem a ser esse pertencimento? O pertencimento é que todos que estão, né, que fazem parte do meu sistema pertencem. Então, assim, aquele tio meu, o bisavô, aquele que traiu, aquele que matou, aquele que estrupou. Então, assim, às vezes acontecem situações ruins na nossa família, e a gente procura excluir aquele indivíduo. E o fato de eu excluir qualquer indivíduo da minha família vai gerar um mau efeito para os descendentes, né? Então, o que a gente precisa, não quer dizer que eu preciso conviver com aquele tipo de situação, mas eu preciso incluir e saber que, tipo, eu tive um tio, eu tive um bisavô, eu tive um trisavô, mas essa pessoa existe no meu sistema. Eu não posso excluir esse indivíduo, né? A partir do momento que eu excluo, eu vou gerar um mau efeito para as pessoas, né, descendentes dessa árvore genealógica. Aí tem a hierarquia também, que é cada um no seu lugar, ou seja, os que vieram antes são maiores que a gente reconhecer o nosso lugar, né, o nosso tamanho. Então, ou seja, às vezes a gente tem aquele ímpeto, né, até a arrogância, de nos achar melhores que os nossos pais, que os nossos avós ou que os nossos irmãos mais velhos. E isso também gera mau efeito, porque eu tenho que estar no meu lugar. Quando eu estou no meu lugar, a vida fica muito mais leve. Aí você quer falar? Sim, aí tem o equilíbrio entre dar e receber. E para além de tudo, o constelar ele não tem a ver com movimentos espirituais, movimentos assim que são quase um ritual que é feito. O campo, ele é tudo que é. Então aqui nós temos um campo. E quando a gente abre um campo da vida da pessoa e que está ali fazendo aqueles movimentos, é para poder trazer clareza. E com essa clareza que a pessoa vai adiante. Então, a constelação em si, ela é um movimento onde você percebe aqueles que estão excluídos, aqueles onde estão em desordem, quem deveria ser menor está se operando como maior, e todos aqueles também que estão ali naquele sistema e que não se sentem, né, parte e que estão dando demais ou recebendo demais, a gente consegue ver quando a gente abre esse campo dessa pessoa. Então, o constelar, a constelação, ela é um movimento de consciência de tudo que é e de tudo que veio antes, que a gente vai percebendo, e nesse perceber, aí vai tendo as novas... Vai gerar um efeito positivo. Os efeitos. E assim, nem sempre nas constelações, às vezes se mostra, o campo mostra, a pessoa vê. A pessoa vê aquela situação, né? Mas ela tem uma certa resistência em mudar. E assim, não é só constelar, a gente precisa mudar a postura. Enquanto a gente não viver constelação. Enquanto a gente não muda a postura, vai continuar aquele mesmo efeito, né? E assim, às vezes a vida bate, né? Eu posso dizer isso não só como constelador, mas até como quem passou por constelação. E eu via determinadas situações e não mudava. Às vezes você quer ser teimoso, né? Você não quer mudar. Mas quando você consegue, né, mudar, você vê a real diferença que traz para a vida. Sim. E que benefícios a constelação traz? Ela traz benefícios tanto nos relacionamentos de
pais, né, de pais e filhos, relacionamentos de parceiro, relacionamento com os nossos filhos, e até na vida profissional e até a vida financeira. Então, assim, abrange a vida como um todo. Sim, constelação, eu digo que ela é maravilhosa para tudo que a pessoa quiser nessa vida, que ela não está entendendo, um padrão repetitivo, algo que na família, muitas mulheres pensam assim, na minha família todas as mulheres têm dedo podre, todas as mulheres encontram homens que são agressores. Não, isso é um padrão de repetição que você pode falar aqui, acaba em mim. Então, a gente não vive mais fadado ao destino, que na verdade é só viver em boa consciência, né? Que existe a má consciência e a boa consciência. A má consciência é quando a gente vai lá e fala, eu vou fazer diferente, custe o que custar, eu vou fazer diferente, para honrar todos aqueles que vieram antes e não puderam. E a questão também de você se colocar à disposição de estar vivendo a constelação, você já é essa pessoa. Então, eu sempre falo, se a pessoa chega para constelar e fala, vai ter efeito na minha vida? Se você encontrou essa técnica, se você está aqui comigo, você já está no caminho de transformação, de novos padrões, de honrar tudo isso que foi recebido, né? Muitas pessoas falam assim, honrar pai e mãe, eu tenho que concordar com tudo que eles fizeram? Não, você tem que fazer algo bom com a vida que eles te deram. Então, se você vive uma vida incrível, se você busca uma vida incrível, é honrar pai e mãe. Então, se as pessoas, fizeram coisas erradas ou algo que te machucou, aí é outra questão, não tem a ver com isso. As moedas já foram dadas, né? Eu sempre indico, até vou deixar a dica do livro Onde Estão as Moedas. As moedas já foram dadas, já foram lançadas, e você tem o direito de fazer algo bom com a sua vida, e isso é honrar. Então, não é concordar com tudo que foi feito, é fazer algo bom com a própria vida. Então, os efeitos, gente, é libertador, liberdade de ser inteiro, novamente, de seguir e de garantir a precedência, porque aí os filhos que vêm, a posteridade. Aí já... E puxando o gancho do que a Maíra falou sobre o inconsciente, porque às vezes, né, a gente de forma inconsciente vai repetindo aqueles padrões. Aí tem uma frase que, se eu não me engano, é do Einstein, que ele fala assim, até você se tornar consciente, o seu inconsciente vai dirigir a sua vida e você vai chamar ela de destino. É nesse sentido, né, que a constelação atua, porque muitas vezes aquela situação que a gente está vivendo ali não é algo consciente, é algo que a gente traz, né, são as nossas sabotagens para poder gerar um mau efeito na nossa vida. Então, quando eu torno aquilo claro, e aí tem uma passagem na Bíblia que fala que conhece a verdade vos libertará, porque eu tenho consciência. Mas ainda assim, tendo consciência não quer dizer que é simples, mas não é fácil. Porque ainda assim, tendo consciência, eu tenho aquele exercício diário de estar voltando para o meu lugar, né? Mas a partir do momento que eu tomo consciência daquilo, é mais fácil, né, de poder fazer diferente e ter uma vida melhor. E a vida plena, né? Que ela é abundante em todos os aspectos, financeiro, familiar e profissional. E a constelação, ela nos traz essa consciência de crenças limitantes, repetição de padrão, e tem como curar isso na constelação? Tem sim, porque na verdade a crença limitante, na verdade, ela é esse inconsciente que foi implantado nessa sequência. Nosso DNA, as células que estão aqui no nosso corpo, elas vêm bem antes, a nossa história começou bem antes. Nossa história começou há séculos atrás. Então, muitas crenças, elas vêm passando de geração para geração, não só do que a gente ouve, mas do que a gente pensa que é o certo, pensa que é a vida. Então, igual a questão do exemplo das mulheres que sofrem violência doméstica ou alguma coisa. As outras, as avós, as bisavós, todo mundo sofria, pensa que aquilo ali é um casamento. Pensa que aquilo ali é uma forma de estar casada. Então, a partir do momento que você olha e você fala, eu vou fazer algo bom com isso. Então, eu vendo isso aqui, eu não quero isso para mim mais, eu faço algo bom com isso, eu chego num novo padrão e eu quebro essas crenças. E é em tudo, é no financeiro, né, padrões de escassez. Também você tira aquelas crenças todas, porque você vai vendo que, gente, eu tenho medo de falir porque eu percebi que meu avô faliu. Mas calma aí, e se eu olhar para isso, incluir meu avô no meu coração e falar, vovô, você não deu errado, você deu certo, eu tô aqui, a gente vai fazer diferente. E a gente vai seguindo, e vai seguindo. Então acaba que as crenças vão se quebrando quando a pessoa fala, eu vou fazer diferente. Na verdade, quando ela aceita, né, que aí tem a ver com o julgamento. Quando eu aceito o destino do meu avô, o destino do meu pai, foi? Ou seja, é se curvar diante daquilo, é se colocar como pequeno diante do seu avô, né? Olhar além do seu avô, falar, cara, e ver o que ele estava, né? Ele trouxe
todo aquele sofrimento, toda aquela dor, para que hoje a gente estivesse na vida. Então, é nesse sentido de olhar com honra, e aí quando eu entendo se é o destino dele, eu vou deixar com ele o que é dele, eu posso ser livre para fazer a minha história. E quanto ao inconsciente, né, que ela falou do inconsciente coletivo, que aí já é um estudo do Jung, Carl Jung, que era um discípulo de Freud. Então ele falava que da mesma forma que nos DNAs tem os nossos traços característicos, né, cabelo, unha, corpo, tudo, a gente traz traços também, assim, das histórias que foram vividas dos nossos antepassados dentro do nosso DNA, que é chamado de um consciente coletivo. Então, toda dor, toda luta, todo trabalho, toda glória, né, todos os dias de lutas e dias de glórias, a gente traz um pedacinho dos nossos antepassados com a gente. E isso na nossa vida atual reflete em algumas situações. Então, vamos supor, às vezes eu estou perto de alcançar o sucesso numa profissão, mas aí algum bloqueio me lembra de uma dor lá dos meus antepassados, não consciente, no meu inconsciente coletivo, isso me trava, fala, não, então eu não vou, porque meu avô sofreu tanto com aquilo, eu não vou continuar, eu paro aqui. E aí eu não me permito viver aquele sucesso. Sim. Esse inconsciente, no inconsciente caso... coletivo é que nos trava, né, das crenças limitantes. Muito das nossas crenças limitantes estão no nosso inconsciente coletivo. E vocês falaram uma coisa, acho, a doutora Maíra, que eu achei muito interessante, porque a questão de honrar pai e mãe. Muitas vezes a gente confunde essa coisa e aquela repetição de padrão que o mundo vai modernizando e a gente vê que os nossos pais, os nossos avós, antepassados, tiveram uma vivência que hoje não cabe mais na sociedade. E aí vem aquela crença assim, mas eu preciso fazer assim porque eu fui criada assim. E não inova no mundo e fica preso naquilo, né? Aquela repetição de padrão. E com a constelação tem como trabalhar essa questão, né? Outra questão também que eu já achei interessante, que já ouvi falar, já fiz constelação inclusive, é aquela questão assim de o filho, por exemplo, o filho que foi abortado, uma gravidez que foi interrompida ali por um aborto espontâneo. Aquele filho precisa ser incluso naquela família como se ele existisse, né? Da mesma forma também um relacionamento, por exemplo, ex-marido, não é ex, ele é o primeiro marido. Eu já ouvi muito falar sobre isso. Eu queria que vocês explicassem melhor, porque é uma dúvida minha e eu acredito que também deve ser de muita gente que está acompanhando a gente aqui, né? Sim. Isso aí está dentro da premissa daqueles três que a gente falou, que é o pertencimento, hierarquia e equilíbrio. Essa parte dos abortados entra no pertencimento, que é de incluir todos no sistema, né? Os que foram bons, os que foram ruins, os que viveram e os que, né, não chegaram à vida. E até o número dos filhos, tanto falar, contar para os filhos, quando a gente tem essa consciência, né? Então, ou seja, muitos abortos, as mulheres nem tomam consciência deles. Porque, assim, acontece muito daqueles abortos prematuros acontecer sem que a mulher se dê conta que houve. Então, assim, mas vamos supor, quando a mulher toma a pílula no dia seguinte, ou às vezes uma gestação que ela até, né, atrasou, sei lá, 10 dias, 15 dias, ela nem chegou a fazer aquele teste de gravidez para saber, mas era uma vida. Então, quando se torna consciente nisso, se faz necessário, né, que a mulher e a família inclua aquele bebê, se possível, dê nome, conte para os filhos, olha, você teve um irmãozinho, então às vezes a mulher tem 2 filhos, né? Aí o menino fala, eu sou o primogênito. Se ele veio antes, o bebê, não, você não é o primogênito, a mamãe teve um filho antes que não chegou à vida, mas ele pertence ao nosso sistema. E isso causa um efeito fantástico, assim, até para as crianças, para os pais, porque aí o que acontece? O motivo de você excluir aquela criança te faz olhar para a morte. Aí olhar para a morte é o quê? É sofrimento, é dor, são relacionamentos conturbados, é a dificuldade financeira, os problemas nos trabalhos, né, as questões profissionais. Então, se eu incluo ele, aí sim eu estou livre para ter uma vida leve. Enquanto eu fico olhando para a morte, né, que é olhar para essa criança que não foi pertencida, eu estou ali naquele sofrimento. E em relação aos filhos, o que é o efeito? Se o meu filho, vamos supor, o meu filho é o segundo e eu coloco ele como primeiro, como primogênito, ele não está no lugar dele. Então, além de ser muito pesado, tipo, tem até uma música da Marisa Monte, né, que ela, tudo que quer me dar é pesado, ou seja, se eu não estou no meu lugar, aquilo é muito pesado. Então, para a criança ocupar um lugar que não é dela é muito pesado. E tem caso até de esquizofrenia, esquizoides, psicose, por conta desse peso de não estar no lugar. E, né, dificuldade na vida como toda, depressão. Então, é muito importante fazer, né, tomar o conhecimento dessa criança e que os filhos também tenham conhecimento. E falar sempre, né, assim, olha, você não é o primeiro. Então, o segundo filho pensava que era o segundo, mas é o terceiro.
e assim sucessivamente. Sim, porque tem uma energia que cada um, né? O primeiro, ele vem com essa energia de ser o primogênito, de ser aquele que tem a liderança ali dentro. Então você pega o segundo, que seria liderado, e põe ele ali no primeiro cargo, né? Mas, para além de tudo isso, eu vejo muito que a gente ter ciente que seja o que for, em que situação for, porque a gente não vai ter condição de saber quem foi abortado, tudo nesse sentido, principalmente se for uma gestação de 1 mês, por exemplo, 2 meses, mas a gente tem no coração de observar os nossos filhos, observar o comportamento deles. Se aquele primeirinho ali não está tendo a liderança toda, quem sabe ele não era o primeiro. Então, ter o carinho de não colocar demais a pressão naquela criança, dela ter um movimento ali naquele sentido, onde ela não é. Então, observar a própria criança, a criança é sábia, a criança já sabe o campo todo, ela já sabe tudo, ela já se posiciona, ela já... Então, olhar isso, porque os outros filhos vão saber se posicionar, os vivos, os que estão. E os que não vieram, eles só não estão vivos presentes, mas eles eram pessoinhas que iam chegar ali. Muitas vezes acontece da mãe perder um agora e daqui 3 meses ficar grávida. Ou seja, aquele ali cedeu o lugar para aquela outra pessoa vir. Então, que aquela outra pessoa faça algo bom com a vida dela para honrar tanto o irmão quanto ela que está chegando, né? Então, muitas vezes acontece isso, aí eu falo, eu vou atender e eu falo, quantos meses que é a diferença do dia do aborto para o dia que nasceu? Aí a pessoa fala, 6 meses, 5 meses. Você entendeu que o que veio antes cedeu o lugar e quem tá, que faça algo bom, que aproveite a vida honrando esse irmão? Sim. Então, muitas vezes, quando a gente entende só isso, a gente... Nossa. E as crianças são sábias, elas são sábias. E aí tem uma questão que vê muito nas constelações, que assim, pra mim era uma crença limitante que eu custei a aceitar como uma verdade, e aí eu vi uma pesquisa lá de Harvard que diz que a maioria, 80% das gestações são gemelares, você sabia? Pois é. Só que assim, então, não desenvolve, aí o que acontece? Fecunda o bebê, né? Aí é mais de um, só que um desenvolve, o outro não. E a mãe nem percebe. E, gente, isso é real, assim, trata isso tanto no renascimento quanto na constelação. Você fala na questão de gêmeos, no caso? Não, mas assim, muitas gestações que as pessoas estão na vida hoje, elas foram gemelares, só que um dos embriões, a mãe nem sangra. Não é perceptível. Tipo assim, na hora que fecundou 2, 3, só que aí que desenvolveu foi só um embrião. E aí a pessoa tá na vida e nem sabe que teve irmãos gêmeos que não veio. Isso é muito sério também. E, nossa, pra mim era tão assim, irreal isso no início, e eu presenciei constelações com essa situação. E num processo de renascimento que eu fiz, que é uma abordagem também, né, sistêmica, eu percebi que no meu caso eu vim de gestação gemelar. E, nossa, como foi forte, assim, não tinha como, né, não ver isso. Então é sentido às vezes, né? O que você falou, nem sempre a gente vai saber, mas normalmente no campo mostra. O campo mostra, a gente sente. Às vezes nem foi um aborto, às vezes uma gestação se fez, né? Um filho veio à vida, mas outro não. Então até nisso é importante que a gente olhe na constelação para que gere um efeito tanto para o filho quanto para os pais da criança. E quais que são, assim, todos os sintomas que pode trabalhar, os problemas, sintomas que pode trabalhar na constelação? Constelação, a gente trabalha sensações, sentimentos, problemas. Então, talvez a pessoa... Eu estou sentindo uma angústia. Você quer constelar a sua angústia para saber de onde ela vem? Talvez ela não é sua. Uma tristeza, um momento de trabalho, vai lá, chega, consegue, mas nunca consegue a promoção, sempre está... Então, quer constelar a sua vida, né, no trabalho, quer constelar. Então, a gente constela aquilo que está mexendo com a pessoa naquele momento e aquilo tem que ter força. Então, a pessoa não pode vir constelar uma vez por mês, ela não pode vir, né? É um processo onde tudo aquilo que acontece ali, tudo aquilo que é dito e que precisa de um tempo de maturação. Então, a gente percebe também, né, quando não tem força e fala, não é isso. Vamos lá, o que você está sentindo? Como que tá? E aí a gente vai puxando ali e vai entendendo. Então, muitas vezes a pessoa traz algo e a gente percebe que o que tem força é outro sintoma, né? Igual essa questão do dedo podre, um monte de gente quer constelar. Não, só tenho, então vamos constelar isso aí, vamos descobrir de onde vem isso.
né? Então, é sentido ali na hora, mas todo tipo de tema, sentimento, sensação. Eu gosto muito dos sentimentos, porque eles não são por acaso. Então, se a pessoa quer trazer trabalho, mas o que você sente quando você não é promovido e seu colega do lado é isso? Vamos constelar isso? Porque muitas vezes o sintoma, uma ansiedade, uma depressão, um sentimento, ele é a questão, e não o trabalho, não o relacionamento. Então a gente sente, a gente sabe, né? A constelação, ela vai atuar na causa, não no efeito. Sim, né? sim. Isso que é bom, que ele vai lá na raiz. Assim, a gente vai lá na raiz e cura o que vem trazendo, né? Vem essas curas. O pessoal já está participando aqui, quero mandar um abraço para todo mundo que está nos assistindo. E tem a pergunta aqui do Paulo Amorim, ele é de Porto Seguro, da Bahia, olha só. Legal. Abraço aí pro povo baiano. Só Porto Seguro eu já tive lá umas 5 vezes, eu adoro esse lugar. Você está no lugar abençoado. Paulo, muito obrigada pela sua participação, um abraço para você. E ele pergunta o seguinte: hoje em dia, os pais mimam e super protegem os filhos. A constelação tem algo a dizer sobre isso? Tipo, será uma geração doente? Sim, ela vai na questão da hierarquia. As crianças começam a ficar grandes diante dos pais. O espaço que os pais teriam como casal começa a se perder e a criança vira o centro da casa. Então a criança aprende a viver fora de ordem. E aí aquele adulto que nada está o suficiente, sempre está reclamando do chefe, sempre está reclamando da vida, está achando tudo, tá tudo errado. Quando ele não é o centro das atenções, vira de perna pro ar. Então fere a hierarquia, fere esse movimento que é fundamental. A hierarquia é entender quem veio antes, respeitar e tratar como maior, né? Tem até o Rossandro Kindler, é um psicanalista, e ele ainda fala da reintegração de pós-afetiva, que tem a ver com isso, né? Os pais estão... Aí eu escuto muito o pai falar assim, mas o que eu não tive, eu quero dar pro meu filho. Mas talvez aquilo que você não teve, a dificuldade que você teve em conquistar aquilo é que te formou, né? Que forjou o seu caráter hoje. Então, aquela facilidade de querer prover tudo pros filhos, na verdade, está gerando um mau efeito para as crianças. E eles não estão no lugar dele, como você falou. E entramos na questão também da desestrutura familiar que a gente vive hoje. Porque antigamente as famílias eram muito estruturadas, no sentido de pai, mãe e filho. Hoje, assim, né, geralmente o filho vive com a avó, vive só com o pai, ou só com a mãe. Isso também gera um péssimo efeito. A alienação parental, que acontece muito, também gera péssimo efeito nas crianças. Então, nesse sentido de mandar por quê? Porque talvez a postura, né, dos próprios pais, o pai e a mãe separou e fica um atacando o outro, e a criança percebe isso, como você falou, eles são muito espertos. Então, ele percebe isso e ele vai manipular, ele vai crescer com isso. Então, naquele sentido de se colocar no lugar, e quando a gente fala do pertencimento, muito importante para os pais, é mesmo os relacionamentos, né, de parceiro que não deram certo, entender, e assim, com toda dificuldade, com tudo aquilo que aconteceu, ninguém é vítima, a gente se coloca naquele lugar, a gente se permite estar naquele lugar. Então, com tudo o que aconteceu, é olhar para os filhos e falar assim, né, que os filhos não tem nada a ver com a briga, é conseguir ter essa separação. Porque o fato de eu transferir, né, as minhas mágoas para o meu filho vai gerar um mau efeito na criança. E toda crítica, e também falando do pertencimento, toda crítica que eu faço, né, do meu ex-marido para o meu filho, né, da minha ex-mulher para o meu filho tende a repetir aquilo. Porque ele é a nossa essência, né, ele é metade pai, metade mãe. Então, independente de quem seja o seu outro companheiro, com ele que você gerou seu filho. Então, respeite ele no seu filho. É aquela máxima, tudo aquilo que eu rejeito volta em forma de sintoma. Rejeitou, deu, julgou, volta para aquela pessoa como sintoma. É muito interessante tudo isso, né? Tem várias perguntas aqui, o pessoal tá bastante... Tem aqui o Pablo Rosa, ele é de Gurupi. Abraço aí para você, Paulo, e para o povo de Gurupi. Interior. Ele quer saber o seguinte... Tocantins, né, Gurupi? Li sobre a constelação com bonecos e constelação em grupo. Qual a melhor? Ou cada uma é usada para uma situação? Eu vejo que depende da pessoa. Vou olhar aqui para você. Depende da pessoa, porque eu, por exemplo, sou mais tímida, não gosto de expor em grupo, então eu mesmo, todas as constelações foram feitas comigo. Eu escolhi com bonecos, eu e o constelador, a gente faz um movimento lá. Não muda o efeito, pode ser com boneca. Eu já fiz constelação usando xícaras, então não é o que é.
é o seu campo, é a sua abertura para isso. Mas em grupo, quem gosta, quem quer também, as pessoas, né? Porque aquilo ali, aquelas pessoas que estão a serviço, tem uma energia diferente, mas não muda efeito, não muda nada. Então, eu assim, como consteladora também, eu sinto, né, no caso, no sentir, que o efeito é mais forte. Você sente muito assim, aquele sentimento de falar, nossa, aquele desejo de mudança é muito maior quando é em grupo, porque tem toda aquela sinergia daquelas pessoas que estão ali no campo morfológico. Eu vejo, eu como consteladora, eu vejo que é muito mais forte o impacto, né? Uma constelação que tem aquele calor humano, que tem as pessoas representando, que é boneco. É maravilhoso, só que eu vejo o seguinte, tem situações que são tão delicadas que realmente não cabe colocar no... É porque às vezes é muito íntimo. É muito pessoal, íntimo, você quer né? E quando é família também junto, eu acho que não agrega. Na verdade, é ideal nem a família, quando eu sempre falo. Não, a gente não autoriza. Porque a pessoa acaba levando. Vai quem quer ser constelado, né? Isso. Mas o constelado harmoniza a família toda. Sim, de certa forma. Sim, harmoniza. É lógico que não vai ser uma coisa imediata. Eu te falo até como constelada, né? Como consteladora, ninguém na minha família constelou, mas eu observo como melhorou, assim, como as coisas foram muito melhor depois que eu entrei. Então, assim, aí tem eu sou cheia das frases. Tem uma frase que fala assim: seu mundo muda quando você muda. Gente, eu mudar minha postura, como a minha família tá muito melhor, assim, muito mais harmônica. Minha relação com meu irmão, com meu pai, minha mãe melhorou demais. E todo mundo, assim, um conjunto. É a harmonia, tá tocando muito melhor depois que você coloca no seu lugar. Então, se só da gente mudar, o mundo já muda. Então, assim, o que eu dou de dica para as pessoas é que quando puderem fazer em grupo, façam em grupo. Porque o efeito sentir, assim, aquela pancada de levar e falar, eu preciso mudar, vai ser bem mais forte do que com o boneco. Mas é claro que há situações e há pessoas que são mais reservadas que vão se sentir eu gosto do bonequinho. Mas de efeito, pessoa assim, para pessoa, né? Sim. Você sai chorando e fala, nossa, eu vou mudar. Eu já várias vezes já fui representante e já conduzi, né? Mas não, deixa eu ver gosto do boneco. Os demais comentários aqui. Tem muitos comentários, deixa eu ver eu falei o Pablo Rosa agora, né, de Grupi. Tem o Bruno Henrique, ele é de Caldas Novas. Opa, Caldas Novas. Tem vontade agora de tomar um banho de piscina. A minha piscina. Abraço para você aí, Bruno Henrique. E ele quer saber o seguinte: observo minha vizinha. Ela vive em uma situação onde ela é a filha e a filha é a mãe. Por questões de responsabilidades. Por questões de responsabilidade mesmo. Como a constelação pode ajudar elas? E detalhe, a mãe é crente e como posso eu explicar que constelação não é religião? Não explique nada, só deixe, porque você vai sair da sua posição, você entra num estágio de arrogância, como se você pudesse invadir aquele sistema e tá dando orientações. No caso, a constelação, ela não é para todo mundo. Ninguém chega numa mesa, igual eu já disse, numa mesa de constelação ou num grupo de constelação à toa. Então, tem um motivo para você estar ali. Então, você está aqui agora, você pode fazer algo bom com a sua vida, conduzir. O que você pode fazer é, se tiver um grupo de constelação aí, tiver alguma coisa assim nesse sentido, tiver material, você mostrar, falar, olha aqui que legal, tal, mas você jamais tentando conduzir essas pessoas, porque talvez elas estão numa lealdade tão grande e elas precisam tanto estar exatamente assim, dessa forma, que nada pode ser feito. E talvez elas ainda não tenham a permissão para viver a vida de outra forma. E talvez o fato de você ficar olhando vai te deixar emaranhado com aquilo, vai trazer situações para você muito próximas. Aquilo que a gente julga, a gente gruda nele. Então, muito cuidado, gente, com os julgamentos que a gente faz. Aconteceu uma situação agora sobre relacionamento, eu não vou nem falar, mas foi ontem que postaram. Sim, Thiago Negro? Sim, gente, nossa, quase morri. O julgamento foi lá em cima, mas eu pensei, vou voltar. Eu respirei também, não respondi nada, porque mas tudo foi. Aquilo que a gente julga volta na de gente. sintoma. A própria Bíblia fala isso, não? Dizer para essas pessoas, dica, Bruno, fale, eu sinto muito. Só isso. Mas assim, eu não sou consteladora. Eu fico no meu lugar, né? Eu deixo com vocês. Eu não sou consteladora, mas eu vou dar um conselho pro Bruno aí, que assim, talvez eu faria isso. É como você falou, não impor essa condição, mas vale a pena falar, convidar, olha, existe talvez. um método, se vocês tiverem interesse, não, de alguma forma, não é vinculado com religião, né? Sim. E com um jeitinho ali,
faz a sua parte. Se der certo... Mesmo porque tá tendo muito pessoal de igreja assim, que tá procurando. Uma formação que eu fiz, tinha 3 freiras e 2 pastores. Assim, um pastor e uma pastora fazendo. Sim, e volta e meia eu converso. Na minha formação também tinha umas 3. Ó, tem uma xará minha aqui, é Ariana Mello, quase minha xará, né? Ariana Mello é de Taguatinga, Tocantins. Abraço aí pro pessoal de Taguatinga. Tocantins. E um especial pra você, Ariana. Taguatinga é Goiás ou é Tocantins. Tocantins, né? Ah, tá, Taguatinga, Tocantins. Taguatinga. Ah. E ela diz o seguinte: em relação à ordem de irmãos, se o mais novo cuida do mais velho, atrapalha a ordem ou karma do mais novo? Sim. Gera um peso, gera uma descompensação. É como se pegasse uma balança ali e colocasse o peso todinho para um lado só. Os outros acostumam com essa energia e aí começam a ceder e não usufruem da energia que eles teriam. Então descompensa tudo, sai tudo do eixo mesmo. É igual naquela situação, vamos supor assim, às vezes, não sei o motivo, né, que faz esse irmão mais novo cuidar do mais velho, e é pesado. Vai existir circunstâncias na vida, que como ela falou, que não tem como o filho mais novo vai ter que cuidar do mais velho, mas realmente para ele vai ser pesado, então, ou seja, ele vai carregar aquele peso. E aí a gente vê muito assim, quando é filho, ou seja, filho é menor que eu, gente, eu posso trabalhar o dia inteiro, jornada tripla, faculdade, quando eu cuido do meu filho, não é pesado, porque o meu filho está, né, abaixo da sua responsabilidade, então assim, né? é leve cuidar. Agora, você cuidar de alguém que é maior, realmente traz esse peso. E no caso, como que ela poderia solucionar esse problema? No caso, ela é a irmã? A Ariana, né? Não sei. Sei lá, porque nesse caso, assim, o ideal é que cada um cuide da sua vida, né? Aquela coisa assim, são todos adultos, cada um tem seu destino, então se os outros passam às vezes uma dificuldade financeira ou tem algum movimento assim nesse sentido, que a pessoa tem que ficar ajudando, tem que ficar... Eu uma vez constelei uma pessoa que ela, todo o emprego que ela arrumava, a irmã dela perdia o emprego primeiro que ela. Aí naquele lugar ali, e ela sempre estava no emprego que a irmã, ela chamava a irmã na sequência. Aí quando a irmã perdia o emprego, ela se sentia na obrigação de dar um jeito de sair dali, ir para outro lugar, e no outro lugar ela dava um jeito de colocar essa irmã de volta. Então é uma vida que ela fica toda emaranhada mesmo, toda pesada. Então cada um cuidar da sua vida, e mesmo que se aquele irmão um pouco mais velho passa dificuldades, eu sinto muito meu irmão, mas não tem como, eu tenho que seguir a minha vida, eu tenho meus sonhos, eu tenho meus projetos, eu tenho minhas vontades, eu tenho meus desejos. Então se a gente fica olhando para trás, cuidando das pessoas, levando, a gente não vai tão longe. A gente fica ajude, mas de forma assim, eu te ajudo sem me aconselhamentos, né? Conversas harmoniosas, né? Não pode chegar na briga, trocar ideia, falar, mas muitas vezes esse irmão, a tendência vai ser no primeiro momento ele ter ódio desse que vai parar de ajudar. Mas com o tempo, o irmão ajudado começa a crescer e o irmão que ajudava cresce em velocidade que ele nunca imaginou. Tá virando bola de neve, né? Sim. Temos também aqui a pergunta da Mileide Gomes. Ela é de Campo Grande. Abraço para você, Mileide, pessoal de Campo Grande. Abraço para vocês. Obrigada aí pela participação. E ela diz o seguinte: eu não aceito meu pai. As formas dele agir e o contexto geral, isso pode me atrapalhar? Demais. Só demais. O pai, a mãe está ligada com a vida, né, e o dinheiro. O pai está ligado com a prosperidade. Então, eu não sei a história, né, não sei o que se passou entre você e seu pai, mas o seu julgamento com o seu pai, porque metade sua é seu pai. Então, se você está julgando, se você está condenando ele, está caindo tudo sobre você. E está te atrapalhando a prosperar na vida. Então, se você quer ter um lugar de luz aí, comece a aceitar, né? Que é honrar pai e mãe. Você precisa conviver com seu pai? Você não precisa. Você só precisa entender, isso é um exercício diário, tá? Talvez você não vai conseguir fazer agora, mas procure sempre mentalizar, né? Meu pai me deu a vida, né? Minha mãe me deu a vida, então eu vou fazer algo bom com isso. Tem até um filme do Resgate do Soldado Ryan, que aí no finalzinho do filme, né, muitas pessoas perderam a vida para que ele ficasse vivo. E ele fala, como assim, tal? E aí o general lá fala para ele assim, faça valer a pena. Então é isso, qual é o nome dela? Mileide Gomes, ela é de Campo Grande. Então você olhar, né, a grandiosidade que é a sua vida, então faça algo de bom com a sua vida. Então assim, agradece pela vida que ele te deu, independente de como ele seja, só se curva e fala, pai, né, eu fico no meu lugar
né, no meu lugar de filha, eu agradeço, né? Gente, faça esse movimento de agradecer os pais pela vida. O pai, a mãe, agradeço. Muito obrigada. Ah, meu pai só me teve, fugiu, meu pai não pagou pensão, meu pai, né, me bateu. Passou. Agora, a gente está falando da sua vida agora, do conhecimento que você está tendo agora. Agradeça pela vida. O fato de você agradecer pela vida vai gerar um enorme efeito. E, através da gratidão, você consegue fazer algo de bom na sua vida. E ver esse pai com mais amorosidade. Esse pai, ele te deu um pouquinho mais só daquilo que ele recebeu. Ele não teria dimensões o suficiente para te dar o que você necessita, mas você pode fazer algo bom com aquilo que ele te deu, dando um pouquinho mais para os seus filhos, para as próximas gerações. Então, receber o que ele te deu. Então, o livro Onde Estão as Moedas, pode adquirir ele e ler. Ele é fininho, rapidinho. Fininho, 40 minutinhos você faz a leitura, porque as moedas, onde estão as moedas do Garriga? Ele traz isso, as moedas que você precisava para você ser quem você é e viver a sua vida da melhor forma possível, você já recebeu dos seus pais. Então, ele não tem que te dar mais nada, ele não te deve mais nada, ele te deu a vida, então segue olhando para frente. E o que passou, eu sinto muito, meu pai. Eu sinto muito, eu te vejo, eu entendo que você não tinha um pouco mais para me oferecer porque você não recebeu e tá tudo bem. É a vida, né, gente? A gente não pode mudar o que fizeram antes, mas a gente pode construir um futuro, né? Então é pensar no futuro. A Glenda Machado, de Piripiri. Deve ser Pirinópolis. Será? Glenda, abração para você aí e muito obrigada pelo seu comentário, que ela diz o seguinte: adoro esse programa, é muita lição, a gente aprende muito. Muito obrigada pela sua participação aí, obrigada, né, pelos conhecimentos que está adquirindo aí, a gente tenta passar o melhor. Muito obrigada pelo seu carinho. E ela faz a seguinte pergunta: tem uma dúvida do porquê termo constelação, está ligado a alguma religião? Não, porque na constelação, quando a gente olha a Lua, né, o espaço, né, o sistema solar, cada um tem o seu lugar e eles andam, né, ao redor do Sol ali de forma harmônica. Então imagina se a Lua muda de lugar ali, se ela para de rodar, vai gerar um desastre enorme. Então, nesse sentido, o Bert colocou o nome constelação, que quando se trata da família, da nossa árvore genealógica, gente, eu não fazia noção de como isso é importante. É muito importante, ter uma força tremenda. Então é o quê? É entender que cada um tem o seu lugar. Então quando eu saio do meu lugar, vira uma desordem. Assim como o universo, se a Lua sair lá do lugar, se o Sol parar de brilhar, vai entrar no caos. Nesse sentido. Não religião, mas é só ele fez uma metáfora, né? Quando ele criou esse termo. Temos aqui também o comentário da Carla Almeida, de Paraíso do Tocantins. Opa, abraço aí, pessoal do Tocantins. A galera do Tocantins está em peso aqui, né? Que legal. Conheço o pessoal daí. Um abraço para vocês e um abraço especial para você, Carla. E ela diz o seguinte: eu já conselei algumas vezes e foi a melhor coisa para mim. Aí eu queria saber se eu posso constelar para o meu namorado. Ele é muito preconceituoso com terapias alternativas. Não pode, também não. Questão, e talvez ele não pode ver, então se ele não tem esse desejo, se você já mostrou, se ele vê os efeitos em você, e mesmo assim ele não quer, você não pode constelar por ele. Você poderia constelar para filhos menores de 14 anos, né? Crianças. Aí sim, uma mãe pode constelar pelo seu filho. Criança ainda, mais de 14, já tem consciência, já pode. Então, o outro não. Mas aquilo que você melhora em você, por consequência, ele vai... É um espelho. Vai fazendo refletindo aquilo que nós somos. Então. Isso. O Ricardo Arantes, de Niterói, Rio de Janeiro. Opa! Tava aí outro dia. Um abração para você, Ricardo, para o povo de Niterói também, Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, né? Nossa Senhora. Ele fez uma pergunta aqui, deixa eu tentar entender. Assim, existe alguma situação específica em que eu posso constelar? Ou pode ser mais de uma situação? Pelo que eu entendi, ele quer saber se na mesma sessão ele pode fazer mais de uma... Penso que é isso, né? Que ele quis dizer. Não, é escolher um tema, gerar a força que esse tema tem. Esse tema vai reverberar nos outros temas, mas
Cada constelação, cada vez que a gente abre o campo. Mas pode fazer várias constelações cada vez de um tema específico, né? Sim, mas tem que esperar aquela reverberar, porque pode ser que aquela você pensou que não estava ali naquele setor da sua vida e. É porque como se a poeira fosse abaixando, né? Assim, espera a poeira baixar que as coisas vão entrando no lugar. E aí, se você vê que mesmo depois daquilo que não gerou efeito naquela outra área. Pelo menos 6 meses de uma para outra. Aí ele vê. E o tempo de duração de uma sessão varia de pessoa para pessoa, conforme cada caso, ou para todos tem a mesma duração? Varia. Depende da situação, porque assim, depende da árvore genealógica, o que aconteceu no nosso sistema, de qual é o significado que a gente deu para aquilo, de como aquilo está nos afetando, né? Então, cada caso é um caso, mas pode demorar, assim, acho que de meia hora até 1h30. Sim, e o Bert, ele constelava com uma palavra, gente. Eu fico encantada, gente, eu vou aprender isso ainda. Na verdade, o Bert Hellinger não durava nem 10 minutos, ele sentava com a pessoa falava, e ele falava a frase que ela tinha que dizer, pronto. Já fechava, né? Então, calma aí que a gente chega lá. Infelizmente, vamos ter que fechar aqui também. Nossa, passou rápido. Muito rápido, né? Uhum. Gente, eu quero agradecer muito a presença de vocês, esclarecimentos aí que vocês deram pra gente, pra mim, pro pessoal que está nos acompanhando. Muito obrigada pela presença. Obrigada a vocês. Valeu. Muito bom, gratidão, viu? Pelo gratidão convite, a vocês também. por a gente Vamos poder estar aqui. harmonizar a nossa Nós vida. também não estamos aqui por acaso. Né? Eu quero deixar um abraço e um carinho para todos vocês que nos acompanham. Eu quero deixar um abraço especial para Aline Carneiro. Foi ela que me deu esse copo aqui, gente. Vou até tomar um golinho da água que tá aqui. A Aline é uma grande consteladora também. Gostaria muito que ela estivesse aqui com a gente. Teria muito a agregar. Mas ela está fazendo um trabalho justamente de constelação, workshop, ensinando outras pessoas também nessa área, lá em Rio Grande do Sul. Quero mandar um abraço para todo o pessoal de lá e para a Aline em especial, que ela faça um excelente trabalho lá, como ela faz aqui. É uma grande consteladora, assim como vocês também. E parabéns por esse trabalho tão bonito, porque realmente as pessoas estão vivendo num mundo assim, cada vez mais acelerado, e não temos a consciência de que vem lá dos nossos antepassados. É como a Bárbara falou no início, a gente pensa que é destino, né? Como você falou, a gente pensa que é dedo podre, e na verdade é só harmonizar mesmo que está precisando. Exatamente, né? Os nossos ancestrais, eles querem que a gente faça algo bom com tudo isso, e chegou no movimento de constelação, pode se jogar que é lá mesmo, você não está no lugar errado, não está pelo motivo errado. Ali vai começar a honrar isso tudo que passou, todas as dificuldades, fazer algo bom, né? Gente, e é isso então, um abraço para vocês, até o próximo programa. Eu, Adriana Carvalho, me despeço de vocês, deixando um grande abraço, e mais uma vez aí, nosso bate-papo com mulheres de fibra, com esse assunto tão interessante, constelação familiar, né? Transmitido aí pela rádio XYZ. Quero também mandar um abraço para a Gabi, nossa produtora, e para todos aqui da rádio. Beijão para vocês e até o próximo programa. Tchau, tchau.